Taxação de fundos imobiliários e fiagros. O presidente Lula vetou a isenção de impostos em reforma tributária. Saiba todos os detalhes dessa taxação, como isso pode afetar aí os seus investimentos em fundos imobiliários e fiagros, e se ainda tem esperança de o Congresso ele anular aí esse veto do presidente Lula. Sejam muito bem-vindos ao canal FIIs com Neto Pereira, e eu já começo aqui o vídeo mostrando essa notícia do site fiis.com.br. FIIs abre em queda com risco de taxação após veto à isenção em reforma tributária. E FIX, principal índice de FIIs, abriu em forte queda. Governo alega questões jurídicas, mas veto pode reduzir rentabilidade dos fundos. O governo, para justificar esse aumento aí de gastos que não para, tenta, por outro lado, criar mais impostos, atingir aí o pequeno e o médio investidor, as pequenas empresas, enfim, a população em geral. E dessa vez não foi diferente. Para tentar equilibrar aí essas contas e justificar esse aumento aí de gastos expressivo aí do governo, o presidente decidiu aplicar impostos em fundos imobiliários e fiagros. E como você pode ver aqui, o IFIX, principal índice do mercado de FIIs, abriu em forte queda nesta sexta-feira, um dia depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionar o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária, com veto ao trecho que previa a isenção de novos tributos para fundos de investimento e patrimoniais. A medida, portanto, exclui os fundos de investimento imobiliário, os FIIs, e os fundos de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio, os fiagros, das exceções à contribuição sobre bens e serviços, CBS, e ao imposto sobre bens e serviços, IBS. Então, antes, os fundos imobiliários e fiagros, eles não contribuíam com esses dois impostos. A partir desse veto aí do presidente Lula, agora fundos imobiliários e fiagros, eles poderão contribuir com esses dois impostos aí para o governo. A decisão pode gerar perda de rentabilidade para os cotistas, porque aumenta a tributação a ser paga por gestoras e administradoras, reduzindo a margem de lucro para o cálculo dos dividendos. O que ele está dizendo aqui? Que esse imposto ele não vai vir sobre os dividendos que você e eu vamos receber. Esse imposto ele vai ser ali tributado direto nos fundos imobiliários. Então eu vou continuar recebendo dividendos livres de imposto de renda? Sim, você vai ter essa isenção ainda sobre os dividendos. Se uma empresa ela tem um resultado aí líquido de R$10.000, e agora, com um novo imposto aí que essa empresa ela vai ter que pagar ao governo, ela vai gerar um resultado líquido de R$9.000, corre o risco aí do salário dos colaboradores dessa empresa reduzir, ou por outro lado, a empresa ela aumentar aqui o preço dos produtos, e isso causaria inflação, um aumento aí nos preços causaria inflação. E colocando esse exemplo para fundos imobiliários, isso faria também com que houvesse inflação aí no mercado imobiliário em geral. Veja, muitas empresas do setor imobiliário, por exemplo, elas emprestam dinheiro de fundos imobiliários de papel, por exemplo, para financiarem aí as suas obras, suas construções. Logo, se os fundos imobiliários de papel, eles aumentarem aqui esses custos, essas taxas para essas empresas, para esse segmento aí residencial, por exemplo, vai ficar mais elevado aqui para o setor ele produzir, para o setor ele construir. Com isso, há um aumento também de inflação. E de acordo com o secretário extraordinário para a reforma tributária, o veto foi fundamentado em questões jurídicas e técnicas. Segundo ele, não haveria amparo constitucional para conceder a isenção. Então, o governo ele tenta aqui por todas as formas justificar esse veto da isenção. Com os vetos, fundos como FIIs e fiagros agora passam a ser contribuintes da CBS e do IBS. Isso significa que as operações realizadas por esses fundos serão tributadas, o que pode reduzir a rentabilidade para os investidores. Os detalhes sobre as alíquotas e a forma de aplicação ainda serão definidos em regulamentações futuras,
afirmou Gustavo Faria, gestor de recursos do Grupo Factal. E o IFIX ele reagiu em queda, né? No primeiro dia após essa notícia, após esse veto, muitos investidores que já estavam assustados pelo mercado macroeconômico em geral, pela situação aí de taxa Selic elevada, inflação elevada, muitos investidores com essa notícia venderam suas cotas e o mercado aí de fundos imobiliários, né, o IFIX, ele reagiu aí muito mal a essa notícia. A Advocacia Geral da União também avaliou que o trecho concedia um benefício fiscal que não havia sido autorizado pelo Congresso na aprovação da reforma tributária. De acordo com a análise jurídica, incluir os fundos imobiliários como beneficiários do IBS e CBS seria inconstitucional, uma vez que a emenda não prevê isenções específicas para essas entidades. No total, Lula vetou 15 blocos temáticos do projeto de regulamentação. AP, acho que é assim que se pronuncia, destacou que todos os vetos no âmbito da regulamentação da reforma tributária trataram de questões técnicas ou jurídicas, como no caso dos fundos de investimento e patrimoniais. Porém, o Congresso ainda tem que aprovar ou não esse veto. Então essa é a esperança aí para nós investidores de fundos imobiliários e fiagros, é que o Congresso ele não aprove esse veto aí do presidente. O IFIX despencou quase 2% logo na abertura e depois se estabilizou em patamar pouco superior, mas ainda assim com o pior resultado do ano. E as cotações dos FIIs, já bastante pressionadas por causa do cenário macroeconômico, como eu expliquei para você, tiveram queda na maioria dos ativos listados. Fundos imobiliários e fiagros já estão sofrendo aí bastante por causa aí desse aumento aí da taxa Selic, por causa aí do aumento da inflação. Muitos investidores retiram o seu dinheiro aqui da renda variável de fundos imobiliários para investirem na renda fixa ou para investirem em moedas mais fortes, como por exemplo o dólar. O que o investidor ele tem que ter é uma visão aí de longo prazo, investir em fundos imobiliários pensando em oportunidade, não em risco aí na sua carteira, aproveitando aí vários fundos imobiliários que estão baratos aí nesse momento, excelentes FIIs descontados aí para você investir, analisar, estudar e investir. Porém, muitos investidores com esse veto aí do presidente Lula, muitos investidores eles ficam preocupados. Eu posso estar perdendo dinheiro se outros investidores aí estão investindo aí na renda fixa ou investindo aí no mercado, numa moeda mais forte e com um governo aí que não gaste tanto como, por exemplo, aqui no nosso Brasil, no caso aqui o governo Lula. Agora é preciso lembrar você que isso não é uma coisa nova que está acontecendo. O próprio governo Bolsonaro, ele tentou aí várias vezes também taxar aí fundos imobiliários. Então essa notícia de taxar aí os FIIs não é novidade, porém pode ser aprovada, porque aqui no Brasil, a gente pode esperar tudo aí em questão de mercado financeiro. Então as regras permanecem. Pessoas físicas são isentas de tributação no caso de FIIs e fiagros, que cumprem determinadas condições, como a presença de mais de 100 cotistas, mas devem recolher imposto de renda sobre os lucros obtidos na venda das cotas. Então, em outras palavras, os dividendos que você vai receber, eles não serão tributados, mas o FII sim. E o FII ele pode aí diminuir os seus dividendos. Então, isso vai afetar indiretamente você e eu aqui na ponta que está investindo aí nesse tipo de ativos. E ainda há muita incerteza aí sobre esse veto. E se isso realmente acontecer, isso só vai ser taxado em 2026, a partir de 2026. Além disso, aqui o professor Baroni, especialista aí de FIIs da Suno, ele aponta que as gestoras podem repassar esse aumento de impostos aos valores dos aluguéis e que os emissores de CRIs talvez tenham que aumentar os spreads de suas ofertas para ter melhor aceitação pelo mercado. E aí que o bicho pega, É um cenário que tende a pressionar ainda mais a inflação, porque as gestoras vão aumentar o preço do aluguel, os spreads de crédito vão subir
e isso é repassado ao consumidor, diz o especialista, que vê margem de movimentação do mercado para pressionar o Congresso pela derrubada do veto. Pode ser aí que o mercado pressionando o Congresso, realmente ele derrube esse veto, esperamos que sim. Além disso, o mercado de fundos imobiliários é um mercado muito recente. Muitos investidores estão entrando agora aí nesse mercado e já se deparam aí com essa notícia, ou seja, o governo aí desestimulando o ingresso aí de pessoas físicas na Bolsa de Valores, aos investimentos, pensando aí numa liberdade financeira. Isso com certeza desestimula aí o investimento, desestimula aí as pessoas a terem metas aí financeiras a cumprir, sonhos e objetivos aí que poderiam ser alcançados e que agora ficam mais distantes aí dos investidores. E isso com certeza faz com que muitos investidores aí torçam o nariz, obviamente, para fundos imobiliários e fiagros. Então a gente espera que esse veto seja derrubado e que isso realmente não aconteça aí para prejudicar aí você, principalmente você, pequeno investidor, e eu também, pequeno investidor aí que está querendo atingir aí metas, de conquistar a liberdade financeira, e que essa notícia e esse tipo de investimento pode prejudicar aí essa meta ou atrasar ainda mais essa meta. Agora, uma dica aqui que eu posso dar para você é para você ter calma, ter paciência, é para você não vender aí suas cotas como estão fazendo aí muitos investidores, que estão aí desesperados, leem essa notícia e já vendem suas cotas para investirem em outros ativos. Eu não estou dizendo aqui para você ignorar aí outros ativos, ignorar a renda fixa, ignorar aí o mercado lá fora que está atrativo, o dólar, enfim, não estou dizendo aí para você fazer vista grossa aí para esse tipo de ativo, ou para esses tipos de ativos, mas eu estou dizendo aqui para você ter calma e também aproveitar aqui oportunidades no mercado de renda variável e ter paciência em relação a esses fundos imobiliários e fiagros. Ainda não está nada decidido, teve esse veto aí do governo, mas tem que passar ainda pelo Congresso. Tem muita coisa que pode rolar ainda, então vamos com calma, ter paciência e focar aí no nosso objetivo, nas nossas metas financeiras, que é para isso que a gente investe. Qual que é a sua opinião aí sobre esse veto aí do governo, sobre esse veto aí do presidente Lula? Você acha que o Congresso ele vai aprovar? Você acha que dessa vez os FIIs e fiagros vão ser taxados? Escreva aqui embaixo nos comentários sua opinião. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, deixe seu like se você gostou desse vídeo. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui como recomendação de leitura esse livro aqui, A Psicologia Financeira, do Morgan Housel, livro excelente aí para você mudar a sua mentalidade em relação a dinheiro. Link aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre os top 5 fundos imobiliários para você investir em 2025. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.